Era uma manhã abafada de verão na pequena agência bancária, localizada no coração da cidade, na Rua das Acácias. O ar dentro do banco era pesado, misturando o cheiro de café com o perfume caro de alguns clientes, o ruído constante de impressoras e o tilintar de teclados sendo acionados sem cessar. Entre os clientes que esperavam pacientemente nas filas, um jovem negro chamado Rafael aproximou-se do balcão. Vestia roupas simples, um tênis gasto e uma mochila que claramente tinha visto dias melhores. Havia uma serenidade no seu andar, uma calma silenciosa que contrastava com a ansiedade de outros clientes. Ele sorriu discretamente para a caixa, sem exibir qualquer ostentação, mas mantendo uma postura digna que já chamava a atenção, mesmo sem que ele percebesse. "Bom dia, senhor. Preciso fazer um saque e conferir meu saldo", disse Rafael com voz firme e clara, depositando sobre o balcão um cartão de banco simples, sem marca de nenhum banco internacional ou cartão especial. A caixa, uma mulher de meia-idade, com batom vermelho intenso e expressão suspeita, olhou para ele com um misto de desconfiança e julgamento. "O seu cartão, por favor." Rafael entregou o cartão com delicadeza, os dedos ligeiramente trêmulos, mas o rosto mantendo um semblante neutro. Ela o passou na leitora eletrônica. Digitou algumas vezes e imediatamente franziu o senho, como se estivesse diante de algo inaceitável. "Esse cartão é roubado!" exclamou em voz alta, provocando que todos os clientes presentes na agência se virassem para observar a cena. O jovem congelou por um instante, mas não perdeu a compostura. "Não. Está certo, senhora. É meu cartão. Por favor, apenas confira." O silêncio começou a se espalhar pelo salão. O gerente da agência, um homem de meia-idade de terno caro, aproximou-se rapidamente, claramente preocupado com o desenrolar da situação. "Moça, por favor, verifique antes de acusar. Não podemos ofender um cliente assim." Mas a caixa, convicta de sua suspeita, ergueu a voz novamente, agora com autoridade. "Não é possível. Todo dia aparecem pessoas tentando passar cartões clonados aqui. E olha só, este jovem..." Enquanto isso, Rafael sentiu o peso de todos os olhares sobre ele. Clientes cochichavam, alguns julgavam com expressões carregadas de preconceito. Outros olhavam curiosos, mas ele permaneceu imóvel, respirando profundamente, com uma tranquilidade quase inacreditável. Ele sabia que aquele momento era muito mais do que uma simples transação financeira. Era uma prova silenciosa da preconceituosa percepção que o mundo tinha sobre ele. A leitora apitou, emitindo o comprovante, e o visor revelou algo que ninguém estava preparado para ver. 50.000 reais. O salão inteiro silenciou. O gerente ficou paralisado. A caixa recuou instintivamente, incrédula, como se quisesse desaparecer atrás do balcão. Clientes, que minutos antes cochichavam e olhavam de soslaio, agora permaneciam estáticos, incapazes de processar o que viam. Rafael, com um leve sorriso, respirou fundo. "Sim, senhoras e senhores, está correto. Mas este saldo não é apenas fruto de sorte ou herança. É resultado de anos de trabalho, disciplina e dedicação." Poucos ali conheciam a história de Rafael. Nascido em uma comunidade periférica, órfão desde cedo, cresceu enfrentando a pobreza, a descrença e o preconceito. Trabalhou em empregos informais, estudou à noite, economizou cada centavo e, aos poucos, conseguiu construir uma vida digna com suas próprias mãos. Cada real depositado era uma vitória silenciosa sobre a adversidade. Cada centavo, um testemunho da sua determinação. A caixa, ainda incrédula, perguntou: "Como conseguiu isso?" Rafael, olhando ao redor, respondeu com serenidade: "Com trabalho duro, honestidade e fé. Nada além disso." O gerente, percebendo que a situação estava fugindo do controle, chamou Rafael discretamente para uma sala reservada. "Precisamos registrar isso de forma adequada. Não podemos ter mal-entendidos aqui." Rafael assentiu. "Não é pela fama ou pelo dinheiro. Quero que todos aqui percebam que o valor de uma pessoa não se mede pelo que aparenta, ou pelo que tem, mas pelo que faz e pelo caráter que carrega." Enquanto caminhava, olhou para os clientes, percebendo olhares cheios de surpresa, respeito e, em alguns casos, vergonha por terem duvidado dele. Aquele momento se tornaria histórico dentro da pequena agência, mas Rafael ainda não sabia que o destino guardava a maior reviravolta para depois do balcão. O silêncio no salão bancário
após o choque do saldo de 50 milhões de reais, parecia eterno. Cada cliente presente tentava processar a cena de forma diferente. Alguns olhavam de boca aberta, incapazes de acreditar que um jovem vestido de forma simples pudesse possuir um valor tão absurdo em sua conta. Outros, em tom de desaprovação ou incredulidade, cochichavam entre si, trocando olhares que refletiam julgamento imediato. Como pode alguém assim ter tanto dinheiro? Murmurava uma senhora de idade, o rosto franzido, a voz carregada de desdém. Rafael manteve a calma. Ele sentiu o peso das expectativas, do preconceito, da incredulidade, mas também percebeu a oportunidade de transformar aquele momento em lição. Senhora, não é o dinheiro que define quem eu sou, disse firme. Tudo isso é resultado de esforço, estudo e trabalho honesto. O gerente, agora ciente de que a situação estava fugindo ao seu controle, aproximou-se de Rafael com cautela. Senhor Rafael, preciso que me acompanhe à sala de gerência. Vamos verificar a conta de forma adequada, sem constranger ninguém. Rafael assentiu. Cada passo dele pelo salão parecia transformar o ambiente. Olhares curiosos, sussurros e expressões de surpresa o seguiam. Ele percebia o choque no rosto de clientes e funcionários, mas também sentia a tensão de um julgamento silencioso que se estendia para além do balcão. Enquanto caminhava, começou a falar em voz baixa, mais como um monólogo do que uma explicação para alguém. Cresci em uma comunidade onde poucos acreditavam que seria possível vencer. Perdi meus pais cedo. Trabalhei como entregador, vendedor ambulante, auxiliar em serviços gerais. Passei noites em claro estudando e economizando cada centavo. Cada real que acumulei foi conquistado com suor, disciplina e paciência. O gerente abriu a porta de uma sala de reuniões pequena, indicando que Rafael entrasse. Aqui poderemos tratar isso em sigilo. Não queremos alarmar os clientes, disse ele, tentando controlar a situação. Mas Rafael, com um gesto firme, respondeu: não é necessário. Cada um precisa ver que o esforço, a honestidade e a perseverança ainda têm valor neste mundo. A Caixa, ainda em choque, cochichava com sua colega. Como pode alguém tão jovem ter tanto dinheiro? Ele parece tão simples. Exato, respondeu a colega. Não combina. Mas Rafael sabia que aquele momento não era apenas sobre dinheiro. Era sobre preconceito, julgamentos e a capacidade de enxergar além das aparências. Ele olhou para a Caixa, não com raiva, mas com firmeza. O que vocês veem não define quem eu sou. O gerente, percebendo que não poderia mais ignorar a situação, decidiu testar Rafael. Muito bem. Se é tão capaz, explique a origem de cada movimentação da sua conta. Precisamos comprovar a legitimidade do depósito. Rafael abriu seu laptop, exibindo planilhas detalhadas, comprovantes de pagamento, contratos, recibos e registros de investimentos. Cada documento contava da história da sua vida. Cada centavo refletia trabalho, inteligência e disciplina. Ele falou com clareza. Cada valor aqui representa anos de esforço, estudo e escolhas corretas. Nada foi emprestado, nada foi roubado, nada foi doado. Tudo é fruto de minha dedicação. Enquanto explicava, outros clientes começaram a se aproximar discretamente, observando a segurança e a inteligência do jovem. Alguns ficaram impressionados, outros envergonhados por terem duvidado dele. A Caixa, agora muda, apenas observava, olhos arregalados. Então veio a primeira reviravolta. E não é só isso, disse Rafael com leve sorriso. Parte deste dinheiro será destinada a ajudar a comunidade de onde vim. Educação, infraestrutura e oportunidades para jovens que, como eu, só precisavam de uma chance. O salão voltou a um silêncio absoluto. O gerente, percebendo a magnitude do momento, respirou fundo. Aquele jovem que ele havia imaginado ser apenas um cliente comum não era apenas rico, mas possuía visão, humanidade e propósito. A Caixa, ainda abalada, aproximou-se de Rafael. Eu não sabia, disse baixinho. Me desculpe por ter acusado seu cartão. Rafael sorriu com empatia, sem rancor. Está tudo bem. Cada erro é uma oportunidade de aprender. Mas o impacto não parou aí. O gerente, ao conferir novamente os registros da conta, percebeu algo ainda mais impressionante. A conta de Rafael estava organizada de forma impecável. Cada transação, cada depósito,
cada investimento estava documentado com precisão e clareza. Não havia dúvida. Rafael era legítimo, competente e inteligente, mesmo tão jovem. Clientes começaram a aplaudir discretamente. Alguns, ainda incrédulos, murmuravam: "Nunca imaginei. Ele é extraordinário." E Rafael, olhando para todos, completou: "Espero que este momento sirva para mostrar que aparência, origem e preconceito nunca definem caráter ou capacidade. Julguem menos, observem mais." O salão agora estava tomado por uma mistura de respeito, admiração e emoção. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Uma decisão inesperada de Rafael, que mudaria vidas e marcaria aquele dia para sempre. Nos minutos que se seguiram, a agência parecia um campo de tensão e expectativa. Cada cliente presente se sentia dividido entre descrença e admiração, enquanto funcionários olhavam para Rafael com mistura de curiosidade e vergonha por terem julgado seu cartão e aparência. A caixa, ainda sem palavras, recuava atrás do balcão, tentando processar a realidade. Aquele jovem negro, humilde, estava diante de todos como alguém extraordinário. Rafael, mantendo a compostura, respirou fundo e decidiu revelar um pouco mais de sua trajetória, não como justificativa, mas como uma lição silenciosa sobre dignidade, esforço e justiça. "Senhores, não estou aqui para me exibir, mas quero que entendam que cada centavo nesta conta tem um propósito", disse com voz firme, olhando nos olhos de cada um. "Minha família não tinha muito. Fui órfão cedo, passei anos trabalhando em empregos informais, economizando cada real e investindo em conhecimento. Tudo o que conquistei veio do meu esforço, da disciplina e da honestidade." A caixa finalmente se aproximou, ainda trêmula. "Mas todo esse dinheiro, como... Não é apenas dinheiro, senhora." Rafael interrompeu com delicadeza. "É resultado de oportunidades que ninguém acreditava que eu poderia criar. Cada investimento, cada negócio, cada decisão tomada com planejamento me trouxe até aqui." Enquanto falava, o gerente abriu um computador e começou a mostrar registros detalhados das movimentações de Rafael, contratos assinados, investimentos em empresas e aplicações financeiras. Todos os dados estavam organizados com extrema clareza. "Vocês podem conferir tudo aqui", disse Rafael. "Nada é suspeito. Tudo é legítimo. E se alguém aqui duvidou da minha honestidade, espero que este momento sirva para aprender algo importante." O salão voltou a um silêncio profundo. Alguns clientes olhavam para Rafael com admiração. Outros, constrangidos, evitavam contato visual, percebendo que haviam sido rápidos em julgar. Mas Rafael tinha mais para revelar. Ele pegou um documento em sua mochila, um planejamento detalhado de projetos sociais para sua comunidade. "Parte desse valor não será usado apenas para meu benefício pessoal. Quero investir em educação, infraestrutura e programas para jovens que, como eu, precisam de uma oportunidade para mudar suas vidas." Um murmúrio percorreu o salão. Clientes cochichavam entre si, impressionados com a visão e humanidade do jovem. Alguns olhos marejaram. A caixa, agora emocionada, finalmente disse: "Eu não sabia. Me desculpe por ter duvidado." "Não há problema. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado", respondeu Rafael com um sorriso tranquilo. O gerente, ainda tentando controlar a situação, percebeu que não poderia apenas normalizar a situação. Rafael não era apenas um cliente com dinheiro. Ele era um exemplo vivo de determinação e propósito. Então, veio a reviravolta mais inesperada. Rafael, após conferir todos os registros de suas contas, se voltou para os clientes e disse: "E há algo mais. Esta conta, este dinheiro, não é apenas meu. Quero compartilhá-lo de forma que transforme vidas." O silêncio foi absoluto. Cada pessoa na agência processava as palavras, sem saber o que esperar. "O que quer dizer com isso?" perguntou o gerente confuso. "Senhores, decidi criar um fundo para jovens da minha comunidade. Um programa de bolsas, mentorias e investimentos em pequenos negócios locais. Assim, cada real desta conta terá um propósito maior do que minha própria riqueza." O impacto foi instantâneo. Clientes começaram a aplaudir discretamente. Alguns, ainda incrédulos, começaram a se emocionar. A caixa, que minutos antes acusava o cartão de roubo, agora chorava silenciosamente, percebendo que havia subestimado alguém que transformaria seu julgamento em lição. Rafael continuou:
Espero que todos aqui entendam que a verdadeira riqueza não está no saldo bancário, mas no impacto que causamos na vida dos outros. Aparência, origem e idade não determinam capacidade. O que define uma pessoa é coragem, disciplina e empatia. O gerente, finalmente compreendendo a magnitude do momento, olhou para Rafael com respeito genuíno. Você nos ensinou uma lição que nenhum manual de banco poderia ensinar. E naquele instante, a agência inteira percebeu algo transformador. O jovem que todos julgavam ser comum era, na verdade, alguém extraordinário, com propósito e coração generoso. Mas o destino ainda guardava a cereja do bolo. Uma decisão de Rafael que elevaria o impacto de sua história a um nível que ninguém poderia prever. Ele se aproximou do balcão, olhou para a caixa e disse calmamente: "Se o mundo insiste em ver o valor pelo que se aparenta, vou mostrar que ele também pode ser medido pelo que se transforma. Quero que você faça parte desse projeto." A caixa arregalou os olhos, incrédula. Mas eu não... Você me ajudou sem perceber. Agora pode ajudar outros. Juntos vamos mudar vidas." E foi nesse momento que o salão bancário, antes palco de desconfiança e preconceito, se tornou um espaço de redenção, aprendizado e emoção pura, preparando o terreno para o grande final redentor que mudaria a vida de todos os envolvidos. Nos dias que se seguiram, a pequena agência bancária da Rua das Acácias nunca mais seria a mesma. O incidente do cartão, que inicialmente causara tensão e olhares julgadores, tornou-se uma história que corria pelas ruas e espalhava lições de coragem, empatia e superação. Rafael, o jovem que todos antes haviam subestimado, agora era reconhecido não apenas como dono de uma conta milionária, mas como alguém capaz de transformar vidas. A caixa que antes o acusara, agora trabalhando ao seu lado, estava profundamente tocada. Ela havia visto o caráter, a inteligência e o coração do jovem e sentiu a vergonha por seu julgamento precipitado. Rafael, com a humildade que sempre marcou sua vida, a convidou para participar do projeto social que estava iniciando. "Quero que você veja o impacto que podemos causar juntos", disse ele, com um sorriso tranquilo, mas cheio de propósito. O gerente da agência, que no início do episódio havia tentado controlar a situação com procedimentos formais e burocráticos, passou a enxergar Rafael com um respeito genuíno. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava apenas na conta milionária, mas na capacidade do jovem de transformar dinheiro em oportunidades, sonhos e esperança para outros. Rafael começou a implementar seu projeto. Criou bolsas de estudo para jovens de sua comunidade, financiou pequenos negócios e atividades culturais e promoveu mentorias para capacitar os que, como ele, tinham sonhos grandes, mas poucos recursos. Cada ação sua foi documentada com transparência e rigor, servindo como exemplo de integridade e visão estratégica. Clientes da agência começaram a se aproximar, interessados não apenas no dinheiro, mas no propósito. Alguns se emocionavam, outros se inspiravam a ajudar, e muitos perceberam que haviam julgado Rafael sem motivos, apenas pela aparência e pelo contexto. A caixa, por sua vez, começou a refletir sobre sua própria trajetória, percebendo que o preconceito e a desconfiança podem cegar mesmo os mais experientes. Em uma cerimônia realizada no auditório do banco, Rafael reuniu toda a equipe da agência, clientes e convidados especiais. Ele subiu ao palco com humildade, mas com firmeza. "Hoje não é apenas sobre mim. É sobre todos que acreditam que esforço, honestidade e empatia podem mudar vidas", disse ele. "É para mostrar que ninguém deve ser subestimado pelo que aparenta, e que todos têm o direito de criar oportunidades, não importa de onde venham." Durante seu discurso, olhou para a caixa, que estava visivelmente emocionada. "Obrigado por me ouvir, por aprender e por se permitir ver além das aparências. Juntos, podemos transformar a vida de muitos." O gerente, com lágrimas contidas, aproximou-se e disse: "Rafael, você nos ensinou uma lição que vai permanecer nesta agência para sempre. Não apenas sobre dinheiro, mas sobre dignidade, coragem e propósito." Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Rafael revelou que uma parte significativa de sua fortuna seria destinada a criar um fundo permanente para jovens empreendedores, garantindo que, mesmo no futuro, a comunidade de onde ele vinha teria acesso à educação, oportunidades e recursos
que antes pareciam inalcançáveis. Este é o verdadeiro valor de uma conta bancária. Não é o que você tem, mas o que você faz com o que possui. Clientes aplaudiam, alguns chorando, outros sorrindo emocionados. A Caixa, agora com orgulho, sentia-se parte de algo maior do que poderia imaginar. O gerente, finalmente entendendo a magnitude da situação, abraçou Rafael, reconhecendo que o jovem havia transformado não apenas sua vida, mas a de todos que estavam ali. Rafael, com humildade e firmeza, encerrou seu discurso. Se há algo que desejo que todos levem deste momento é simples. Nunca subestime ninguém. Aparência, idade, origem e passado não definem o valor de uma pessoa. Valor é criado com coragem, empatia e determinação. Ao deixar o palco, Rafael olhou ao redor e percebeu que a agência não era mais apenas um banco. Tornara-se um símbolo de esperança, resiliência e justiça social. Clientes, funcionários e até desconhecidos aprendiam naquele dia que o mundo pode ser transformado quando se acredita no potencial humano e não nas aparências. E assim, o episódio que começou com acusações e preconceito se transformou em uma história de redenção, mostrando que a verdadeira grandeza não está no dinheiro, mas na capacidade de mudar vidas, inspirar pessoas e criar oportunidades para os que mais precisam. O público, ao conhecer a história de Rafael, recebe uma lição clara e poderosa. Não subestime ninguém pelo que vê. A verdadeira riqueza é a coragem de transformar o mundo ao seu redor, e a maior vitória é usar seus recursos para elevar outros. O banco voltou à sua rotina, mas jamais seria o mesmo. O que começou como uma acusação precipitada se tornou uma narrativa de esperança, superação e propósito, lembrando a todos que, às vezes, a maior riqueza está na empatia e na visão de mudar o destino de muitos.